Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão projeto do presidente da Casa, Carlos Caiado, que trata das normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte e de telecomunicações. Reunião na Câmara do Rio confirma que direitos dos servidores municipais não vão ser afetados na proposta de reforma fiscal da Prefeitura. E a Câmara do Rio e a Rádio Roquete Pinto fazem parceria inédita para ampliar a transparência do Legislativo carioca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão desta terça-feira do Legislativo carioca. Vários projetos foram aprovados. A votação da proposta, que prevê incentivos para o setor de eventos, acabou adiada. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a discussão do projeto de lei que trata do plano de incentivo aos eventos e a preservação dos empregos do setor. O projeto prevê uma importante medida de fomento e uma rede de proteção a empreendedores, autônomos e trabalhadores que atuam no setor de eventos e entretenimento no município do Rio de Janeiro. O vereador Rafael Aloysio Freitas, autor do projeto, pediu o adiamento da votação por 5 sessões para que o tema seja mais discutido. O requerimento foi aprovado pelos parlamentares. Se a gente fosse botar o projeto aqui em pauta para votar hoje em segunda votação, nós teríamos sucesso na votação para conseguir aprovar. Mas eu acho que todo vereador aqui tem o objetivo de conseguir, na prática, tornar eficaz o seu projeto de lei. O que a gente quer é que o projeto que a gente apresenta e é aprovado como lei, que ele depois tenha os impactos positivos na vida das pessoas. Então, não adiantaria ganhar no voto, mas perder no veto em virtude de uma possível inconstitucionalidade. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que prorroga por 2 anos o prazo para preenchimento das condições e cumprimento dos requisitos dos imóveis de interesse histórico-cultural. O corredor cultural, tanto do Saara quanto da Lapa, são importantes setores de geração de renda, emprego e histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Assim, esses comerciantes, esses empresários terão fôlego para essa crise tão intensa que se passou e que ainda vai prosseguir por algum tempo. O projeto de lei que muda regras aplicáveis aos funcionários que residem nas escolas municipais do Rio foi aprovado com emendas em primeira discussão. O projeto, de autoria do vereador Luiz Ramos Filho, agora segue para a nova redação e retornará para a votação em plenário. É um projeto importante, mas é um projeto que ainda precisa de determinados ajustes para que eles, de fato, signifiquem a garantia de direitos para esses trabalhadores da Prefeitura, da rede municipal de educação. O Parlamento aprovou em primeira discussão na sessão plenária de hoje o projeto de lei complementar de autoria do vereador Carlos Caiado, com a coautoria de mais 5 vereadores, que trata das normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte e de telecomunicações. Os parlamentares falaram sobre a importância do projeto, que retornará em segunda discussão. Sabemos que a Câmara de São Paulo está correndo atrás, tem notícias sobre isso, de Florianópolis, de outras capitais, mas tenha confiança de que o Rio de Janeiro vai dar o exemplo e vai ser a primeira capital do país a aprovar uma legislação moderna e assim se colocar na frente para a captação desse investimento, que não é de dezenas de milhões de reais, é de centenas de milhões de reais, de bilhões de reais, e Rio de Janeiro está precisando desse investimento, sabemos muito bem. E teve mais um projeto de lei complementar aprovado na sessão de hoje. A repórter Simone Braga está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto e tem as informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. É mesmo. Os vereadores também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação e define critérios de uso, parcelamento e edificação para as áreas municipais ou de órgãos públicos. E com a aprovação do projeto, a Prefeitura fica autorizada a alienar os bens imóveis que compõem o patrimônio municipal, mediante, é claro, a avaliação prévia e desde que seja assegurado o direito de preferência aos atuais ocupantes dos imóveis. Vamos acompanhar a fala dos vereadores sobre o projeto. Eu acho que essas discussões são válidas, acho que qualquer prédio usado para uma biblioteca é importante manter, mas a gente também não pode esquecer
que existem outros espaços públicos que podem também ser adaptados para bibliotecas, né? Quantas escolas da rede municipal a gente não tem, que também tem espaço para poder oferecer, né, esse serviço para nossas crianças, para nossos adolescentes, e hoje não são. A gente sabe que não vai ser fácil, não está sendo fácil a cidade se recuperar. E o prefeito da cidade, junto com o seu grupo de secretariado, vai precisar muito dos vereadores aqui dessa casa para que a gente possa fazer o Rio de Janeiro virar o ano de 2021 no azul e com dinheiro em caixa para poder fazer o que tem que fazer para a nossa saúde, para a nossa educação, para tudo que é importante para a gente voltar a funcionar na nossa cidade. E os servidores do município podem ficar de fora da reforma fiscal que a Prefeitura pretende fazer. 2 pontos do projeto do Executivo foram retirados do texto original depois de uma reunião do Colégio de Líderes da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira. Várias categorias de trabalhadores discutiram o projeto na Câmara Municipal. O encontro reuniu representantes dos servidores e lideranças partidárias. Em discussão, mudanças no projeto de lei complementar 4 de 2021 do Executivo, que prevê um novo regime fiscal para o município do Rio. Acho que mais do que uma questão de economia, na realidade esse projeto é um projeto fiscal que visa o equilíbrio das contas da Prefeitura, independente do prefeito, ou seja, a ideia não é que ele possa, nesse governo, surtir determinados efeitos, e sim que eles sejam regras que possam dar garantia para o servidor que já teve seu salário atrasado, que já não recebeu o 13º, que isso não venha acontecer no futuro. O projeto foi considerado polêmico pelos servidores, porque, segundo eles, mexe com direitos dos trabalhadores municipais. Na reunião de hoje, foi acordado que o PLC vai ser debatido inicialmente nas comissões de Finanças e Administração, aqui da Câmara Municipal, e que 2 pontos vão ser retirados do texto. 2 incisos que são muito nocivos, na nossa opinião, ao conjunto de servidores. É o inciso 10 do artigo 21 e o inciso 1 do artigo 22. Esses artigos suprimem por 2 anos qualquer tipo de direito a triênio e reajuste. Então o prefeito de plano concordou e entendeu de que devemos suprimi-lo. As alterações foram discutidas numa reunião do Colégio de Líderes nesta terça-feira e tiveram o aval do prefeito Eduardo Paes. Os servidores veem avanços, mas pedem outras mudanças. Tem outros artigos, outros incisos, que não são tão evidentes em relação a se dirigirem aos servidores, mas que também atingem direitos dos servidores. Mas olha, não é só de servidor não, contribuinte também. O projeto do Executivo cria metas e ações para serem executadas de acordo com a situação financeira do município. Essas metas são estabelecidas por uma classificação feita pelo governo federal com base em critérios como endividamento, poupança e liquidez da gestão municipal. O presidente da Câmara defende os ajustes financeiros, mas sem penalizar os servidores do município. Desde o primeiro momento, a Câmara Municipal, através até da Comissão de Administração, Comissão de Orçamento, está debatendo muito o projeto, um projeto complexo, que cria regras, responsabilidade, um projeto importante, mas que precisa ser aperfeiçoado para que seja o melhor para a cidade. E, nesse caso, a gente está fazendo justiça com os servidores. As mulheres vítimas de violência doméstica vão receber um auxílio transporte para poder chegar aos centros especializados de atendimento. O cartão de passagens Move Mulher foi lançado nesta terça-feira pela Prefeitura do Rio. O decreto com a criação do programa Auxílio Passagem foi publicado na edição desta terça do Diário Oficial do município. O cartão Move Mulher será concedido às mulheres atendidas pelos seguintes equipamentos: Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, Casa da Mulher Carioca Tia Doca, Casa da Mulher Carioca Dina Coutinho. A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura será responsável pela implementação do auxílio, que vai fornecer o valor equivalente a 6 passagens de ônibus, R$ 24,30. O objetivo é viabilizar o transporte das vítimas e evitar que elas deixem de buscar atendimento na rede especializada de enfrentamento à violência contra a mulher
por falta de recursos. Quando a gente pensa, por exemplo, extremo da Zona Oeste ou extremo da Zona Norte, a gente sabe o quanto que é difícil das mulheres conseguirem circular e chegar. E o custo é muito alto também. Então, a partir disso, a gente pensou nesse programa para justamente garantir o direito à cidade. E o direito à cidade também possibilita o direito à vida. Só no CEAM são realizados por mês cerca de 250 atendimentos às mulheres em situação de violência. Outras 130 vítimas de agressão recebem acompanhamento contínuo. E muitas vezes uma mulher ela acaba gastando 50 a 80 reais por semana, dependendo da situação de violência. E isso leva muitas mulheres a abandonar o atendimento, a abandonar a tentativa de sair de uma situação de violência por não ter condições de transitar, por não ter condições financeiras de arcar com os custos dessa decisão. É inacreditável a gente pensar que uma mulher em situação de violência ela possa deixar de buscar um centro de atendimento, que ela possa deixar de fazer uma denúncia simplesmente porque ela não tem como se deslocar pela cidade, né? Porque os recursos não existem. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio e Rádio Roquete Pinto firmam parceria que vai levar conteúdos do Legislativo Carioca para as ondas do rádio. A Câmara Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação para troca de experiência e conteúdo entre as duas instituições. O documento foi assinado em uma cerimônia no Palácio Pedro Ernesto. O encontro contou com a participação do presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, e o da seccional Barra da Tijuca, Marcos Antônio Silva Soares, além de vereadores e representantes do corpo técnico da Câmara Municipal. O acordo prevê a transferência de conteúdos, informações e experiências, além da formulação de projetos e ações de interesse comum entre as instituições. Acho que a gente vai conseguir dar um retorno melhor ainda para a sociedade, tanto no conteúdo quanto na forma e na escrita dos projetos de lei, para que a gente consiga dar um retorno e a sociedade veja que a Câmara está produzindo bastante, mas também de forma eficiente. É muito importante criar esse canal de comunicação direta entre a Câmara Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil, para aprimorar tanto tecnicamente quanto em relação às demandas, né, da cidade. A ideia é aproveitar a experiência da OAB para qualificar o debate público em temas de atuação da Câmara Municipal. Tenho certeza que a cooperação com a Câmara de Vereadores vai contribuir para o processo legislativo e atendendo a cidadania da cidade do Rio de Janeiro. Um dos idealizadores do acordo, o vereador Marcelo Diniz, celebrou a parceria. De suma importância, tanto para a OAB quanto para a nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que nossos projetos aqui saiam com mais excelência ainda. Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, a nova parceria vai trazer mais qualidade ao processo legislativo, aproveitando a proximidade da estrutura da OAB com a sociedade. Nossa Casa Legislativa foi considerada entre as capitais a casa mais produtiva e, sem dúvida alguma, isso vai ser de extrema importância, que a OAB tem um amparo jurídico muito forte para poder nos auxiliar e fazer os melhores projetos para que possa beneficiar a nossa cidade, sem dúvida alguma vai ser importante. Uma iniciativa que pode se espalhar por toda a cidade. Isso é o que acredita a Comissão Especial da Câmara do Rio, criada para analisar o projeto de reforma urbanística das artes, mais conhecido como o Projeto Rua, no Morro do Vidigal. A proposta foi apresentada nesta terça-feira em um encontro que reuniu vereadores e especialistas. O Vidigal começou a ser habitado há mais de um século, antes da inauguração da Avenida Niemeyer, em 1922. Entre 1995 e o ano de 2000, recebeu obras da primeira fase do projeto Favela Bairro da Prefeitura do Rio. Hoje, o Vidigal é casa de aproximadamente 35 mil pessoas. Mas, apesar de existir há tanto tempo, a região continua cheia de problemas, principalmente na área da saúde, entre eles hepatite e tuberculose, que foram agravadas pela pandemia. Esse momento que a gente está vivendo, alguns pesquisadores chamam de sindemia, quando dois problemas de saúde potencializam um ao outro, né? E isso também está muito próximo do que a gente chama de os determinantes sociais da saúde. Pensando em mudar a realidade difícil enfrentada por muitos no Vidigal, os moradores se uniram e criaram o projeto Reforma Urbana das Artes, o RUA.
O arquiteto à frente dele é o Guto Graciano. Ele nasceu dentro da identidade própria do Vidigal. O Vidigal ele tem uma concepção de formação cultural, de misturar todas as artes com um propósito de vida. Então a gente tratou de trabalhar uma linhagem que pudesse unir todas as artes, todas as escolas, dentro da famosa e conhecida favela dos artistas, que é o Vidigal. O projeto Rua atua em 3 frentes. Realiza obras nas moradias para tornar o ambiente dessas habitações mais saudável, faz a pintura das fachadas, que inclusive vão ser inspiradas em intervenções que já existem em favelas do exterior. E também realizam a instalação de telhados verdes, jardins caseiros e hortas, promovendo assim a segurança alimentar. O projeto foi apresentado para uma comissão especial da Câmara Municipal do Rio, que vai discutir a ideia. Para o vereador Raymond, o Rua tem potencial para se expandir para outras áreas. E eu queria agradecer, que esse projeto chega ao nosso mandato, agradecer aos vereadores que o acolheram, agradecer à Câmara Municipal que acolheu essa discussão e dizer que a gente está muito antenado e muito ligado a essa apresentação, a esse projeto que nasce no Vidigal, mas que, de certa forma, pode depois tomar corpo em muitas comunidades do Rio de Janeiro. O projeto se enquadra em leis já aprovadas pela Casa Legislativa do Rio, como o projeto de lei de autoria do vereador Raymond sobre construção de telhados verdes nas edificações e reformas de coberturas da cidade, e da vereadora Marielle Franco, que institui assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda. As intervenções do projeto Rua vão acontecer na área da comunidade conhecida como 314 e devem começar no chamado Beco da Fome, onde as condições de habitação são mais críticas. Esse projeto pensa em todo o ciclo da vida que se dá na comunidade, pensa em todo o ciclo da construção da chamada habitação digna, habitação adequada, habitação saudável. Portanto, dialoga com a saúde, dialoga com a segurança alimentar, dialoga com a educação, dialoga com a cultura, dialoga com a arte, dialoga com a memória, dialoga com a história. Discutir política pública, discutir o projeto Rua, pensando na comunidade do Vidigal, mas depois abrindo-se para toda a cidade do Rio de Janeiro. E a TV Câmara e a Rádio Roquete Pinto passam a trabalhar juntas a partir desta quarta-feira com a estreia do programa Minuto Câmara, dentro da programação matinal da rádio. A parceria, que vai ampliar a transparência do Legislativo, foi assinada pelo presidente da Casa, Carlos Caiado, e o diretor-presidente da Roquete Pinto, Tiago Gomide. A iniciativa é inédita. É a primeira vez que a emissora de TV da Câmara Municipal, criada há quase 18 anos para dar mais transparência aos trabalhos do Legislativo carioca, estabelece parceria com uma rádio tradicional que vai completar 88 anos em janeiro do ano que vem. Nesta terça-feira, o presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, assinou o termo técnico que estabelece o compromisso entre a Câmara e a Rádio Roquete Pinto. O encontro também reuniu outros vereadores. Todo o trabalho que cada um dos senhores vereadores e vereadoras que estão aqui conosco, enfim, todos os vereadores, para poder ter essa informação e essa interação com a sociedade, acho que é fundamental para gerar ainda mais transparência no nosso trabalho legislativo. A ideia é ampliar a transparência dos trabalhos do Parlamento Carioca. Além dos canais oficiais da Câmara do Rio, a população da cidade também poderá saber mais sobre a produção legislativa e conhecer projetos inovadores por meio de quadros na Rádio Roquete Pinto. A importância é também de valorizar essa retomada do Rio de Janeiro, não somente também a retomada da cidade, mas a retomada do Estado, valorizando pessoas, valorizando projetos, valorizando ideias, valorizando ações. Então, os projetos em comum da TV Câmara com a Rádio Roquete Pinto irão abrir cortinas para que a gente conheça mais sobre a gente mesmo. A iniciativa deu origem a 2 novidades. Uma é o programa Rio que Dá Certo, que vai mostrar projetos transformadores criados por moradores para mudar a realidade dos seus bairros. E a outra é o Minuto Câmara, com inserções diárias sobre as atividades do Legislativo dentro do programa Rio em Pauta, apresentado pela jornalista Ermelinda Rita de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da manhã.
Dentro desse programa, a gente vai ter spot de 1 minuto, o Gomide já deixou passar um pouquinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Spots que falam sobre os projetos de lei apresentados, sobre as audiências públicas. É uma prestação de conta para o cidadão. A diretora de comunicação da Câmara Municipal, Priscila Almavi, explica que a parceria faz parte da nova política de comunicação da casa. Essa legislatura vem nesses últimos 6 meses, desde a reformulação da comunicação, investindo num novo site que a gente reformulou e deixou ele muito mais fácil acesso e navegação para o cidadão carioca. A gente reformulou nossas redes sociais, então agora o diálogo está muito mais aberto. A gente também mudou a grade de programação da nossa Rio TV Câmara, então é uma programação que hoje conversa muito mais com carioca e com o que de fato acontece na cidade, o que essa Casa Legislativa está fazendo em prol do cidadão carioca. E agora a gente amplia a nossa voz para mais uma mídia, que é o rádio. Para a subsecretária de Comunicação do Governo, Denise Ribeiro, a ideia vai unir a prestação de serviços com o papel popular do rádio, que atinge moradores em todos os lugares do estado ao mesmo tempo. É muito importante esse serviço e eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo. E a rádio faz esse papel de estar sempre aberto ao diálogo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Até a próxima.